Então, que bom que a gente está aqui, plena sexta-feira, feriado. Ô, Digão, deu que não, filho. Então, vamos falar hoje sobre liberdade, sobre igualdade na sociedade. Vocês são livres? Quem acredita que é livre? Tem uma chargezinha aí que eu gosto muito, né? Como você é pequenininha, qual o seu nome? Liberdade. Assim, já que tirou sua conclusão estúpida, que todo mundo tira, né? Mas é para a gente pensar, a gente tem liberdade? A gente tem liberdade total, liberdade absoluta? Nossa liberdade é relativa? Quem se acha livre? Só eu? Ninguém mais? Ninguém mais se acha livre? Todo mundo é preso? Ah, Sebastião, que bom, Sebastião, que você está junto comigo, viu? Tem muita gente aqui que a gente tem que libertar. Mas será que somos livres mesmo? Eu gosto de começar essa aula falando o seguinte: discordem de mim, por favor, discordem de mim. E tudo que eu falar aqui, questionem se é verdade. Questionem, será que eu estou falando verdade? Será que o que eu estou falando vale mesmo? Porque eu vou trazer vários pensamentos aqui, e os pensamentos que eu vou trazer são antagônicos. E aí? O que será que nós vamos sair daqui pensando? Porque tem uma frase do Clóvis de Barros que ele fala muito assim: olha, se você acha que eu vou falar para você quem que está certo entre Platão ou Nietzsche, vocês estão completamente enganados. Eu vou trazer exatamente os pensamentos aristotélicos e de Nietzsche aqui. E aí? Com qual dos dois que nós vamos ficar? Ou com ambos? Ou com o pensamento de Kardec? Com o pensamento de Jesus, quem sabe? Vão ser vários. Vamos passar um pouquinho? Então, o que é liberdade? Eu trouxe um conceito aqui de Schopenhauer, filósofo alemão. O que será que ele nos diz? Ele nos diz que liberdade é a possibilidade de se fazer o que se quer. Pronto, acabou a aula. Podemos ir embora, curtir o feriado. Está definido o que é liberdade. É isso? Eu posso fazer o que eu quero. Pronto. Liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer. Não é não? Fala, Alex. Gente, vão participar junto comigo? Eu preciso muito de informações novas. Concordo, não concordo, discordo. Quer não, Alex? Espera aí, Reginaldo, vamos lá. Espera aí. Acho que todo mundo tem a liberdade para fazer o que se quer, mas também tem que sofrer as consequências, né? Sofrer consequências? Sim, e se você... Eu tô na dúvida se eu quero comer um hambúrguer ou uma pizza, eu tenho que sofrer as minhas consequências? Aí é uma liberdade, não tem problema nenhum esse tipo de liberdade, mas a liberdade que você, dentro de uma sociedade, se você for fazer o que você quer, ou você vai ser visto de uma forma, ou se o que você fizer estiver cometendo um crime perante a sociedade, você vai responder perante as leis da Terra, né? As leis humanas. As leis humanas, mas aqui nós estamos falando, e também lembra? Tem as questões morais. Pois é, lembra que nós estamos falando, nós começamos na 14ª aula sobre as leis de Deus. Sim, então. Lá a gente viu um ampassant falando de todas as leis morais, aquelas 10 leis. A gente começou a estudar algumas, vocês estiveram na 15ª aula, mas hoje vão ter aula sobre liberdade, igualdade na sociedade, que faz parte das leis morais, né? Que está lá descrito entre aquelas 400 páginas do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar alguns conceitos, então, para a gente poder pensar. A questão é a gente construindo o pensamento juntos. Ok? Então, Schopenhauer ele traz que liberdade é a possibilidade de se fazer o que se quer. Travou aqui, Digão. Foi. Então... Paulo. Oi.
Boa noite, Paulo. Oi, Alex. Eu estava me ambientando primeiro, né? Aí, dentro dessa questão da liberdade, teve aquela aula que falou sobre livre-arbítrio, né? Ok. Talvez seja mais, não a possibilidade, mas sim a questão da decisão, você poder decidir entre aquilo que devo, posso e quero. Sim, faz parte. O livre-arbítrio faz parte da liberdade. Né? Mas eu trouxe essa provocação de Schopenhauer aqui para a gente poder pensar nela. Ó, liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer. Então, eu preciso primeiro querer para depois poder ser livre. Para fazer o que eu já quero. Ou seja, primeiro eu quero, para depois eu fazer. Então, portanto, dessa forma, a liberdade para fazer o que se quer pressupõe uma vontade que lhe é condição. Até aí foi? Em outras palavras, eu preciso querer para ser livre. E é óbvio que eu não posso ser livre para querer. Portanto, somos escravos da nossa própria vontade. E aí, quem concorda, quem discorda? Se primeiro eu tenho que querer para depois ser livre, eu sou escravo da minha vontade. Mas isso é só para a gente começar a pensar sobre isso. Né? Se somos realmente livres ou se não somos. E o que fazemos se temos ou não a liberdade. Ok? Como objetivo geral, percepção da liberdade e da igualdade como os direitos naturais e como bandeiras sociais a se perseguir. Gente, eu adoro essa foto. Ela é muito a cara de Salvador, não é? Ela é muito fantástica. A hora que você tem uma baiana na colina, o que a gente chama de colina sagrada, né, lá do Senhor do Bonfim, abraçada com a irmã Evanilda, na lavagem da escadaria. Só que em Salvador você tem essas coisas, que você vai tomar um banho de pipoca na porta da igreja. Vamos seguir. Mostrar os objetivos específicos, mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significância para o progresso humano. Mostrar o significado da igualdade, considerando os direitos da diversidade e aptidões de cada um. Demonstrar a importância de preservar a saúde, de se valorizar a educação e buscar a habitação digna na sociedade. Mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito, e mostrar como Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. São muitos objetivos para a gente alcançar, hein? Mas preciso da ajuda de vocês, ok? Para a gente poder construir isso junto. Vamos lá? Então, a primeira parte do nosso está dividida em 5 partes, né? São 5 objetivos. A primeira, nosso conteúdo é a vida em sociedade como conquista humana, a vida de insulamento, os laços de família, vida em grupo, participação na construção da sociedade. Então, Livro dos Espíritos, questão 768. O homem, ao procurar a sociedade, não faz mais que obedecer a um sentimento pessoal ou existe um fim providencial mais geral? Foi a pergunta de Kardec para os espíritos. E eles responderam: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Necessita do contato dos outros homens. No isolamento, ele embrutece e define. Então, quando começou a sociedade? Quem sabe? Quando que nós começamos? Quando a gente, como humanos, como a gente formou a sociedade? Diga isso, Suede. A agricultura, o início aí da produção agrícola para sedentarizar o homem. Pronto. Essa é uma boa perspectiva. Carol. Quando passou a se fixar? Quando o homem passou a se fixar. Sim. Aí ele criou a sociedade. Sim. Ok. Quem mais? Alguma outra ideia? Não? Então, a gente tem que imaginar da seguinte questão. Somos evolucionistas. Então, a gente veio evoluindo, não é isso?
A gente saiu do princípio inteligente para o princípio espiritual, correto? E viemos evoluindo em contato com a matéria. A sociedade, ela já foi criada desde o mundo animal, porque você vê os chimpanzés que eles atuam como sociedade para poder conseguir fazerem as coisas. Se a gente estudar, quem é que leu Sapiens, o livro do Harari? Não. Essa é uma ótima dica para a gente poder entender sobre a evolução humana. Maravilhoso livro, maravilhoso. Ele traz exatamente isso. Até antes do Homo sapiens, quando ainda eram os neandertais, né? Eles já caçavam em grupo. O Homo sapiens também aprendeu a caçar em grupo para poder pegar os bisões de forma mais fácil. Era a forma que eles se alimentavam. Como? Em grupo. E nessa época apareceu a sociedade. A época da agricultura, sim, também evoluiu a sociedade, né? Porque a gente tinha um outro tipo de sociedade para poder conseguir fazer as plantações, etc. Mas desde antes da agricultura, já éramos sociedade. Antes de sermos humanos, já éramos sociedade. Se pensarmos bem. E Harari, ele traz uma questão muito interessante no livro dele, que ele fala que é a fofoca. A fofoca foi o que nos fez crescer como sociedade. Que mais do que saber aonde estavam os leões, que eu tinha que fugir deles, ou saber onde estavam os bisões, que eu tinha que alimentar deles, o que fomentava a sociedade era a fofoca. Né? Aqui, ó, nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. De acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto e quem é trapaceiro. Mas é uma verdade. Como? É quase Nelson Rodrigues, a vida como ela era. Quase Nelson Rodrigues, pois é. E começou há quanto tempo isso? Muito tempo. E se vocês pensarem bem, na hora que vocês vê isso no livro, isso foi tirado do livro Sapiens, eu tirei do Sapiens, e eu aconselho muito que vocês leiam. É um livro, assim, enriquecedor para a gente entender como nós chegamos aonde chegamos hoje. É o que nos fez evoluir até aqui. E o que nos fez evoluir até aqui foi a família. Você falou da agricultura, eu lembrei logo dessa foto. Porque, nessa época... Olha aí, aqui tem um casal com 16 filhos. Essa semana eu facilitei essa aula na terça-feira também, e eu estava montando os slides, eu tenho uma ajudante em casa, uma secretária em casa, e eu estava conversando com ela e mostrei essa foto. Ela está assim, minha mãe teve 13. 13. Não está muito longe. Né? Existem sociedades que ainda têm isso. Tem sociedades como a sociedade muçulmana ou a sociedade judaica que tem essa quantidade de filhos. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm a intenção de povoar toda a terra. Literalmente de povoar toda a terra. Como? Gerando novos filhos, gerando uma população de muçulmanos. E eles são muitos. Oi, Érico. Cada família condicionada a 10? Pois é. Os judaicos também. Mas os judeus, hoje em dia, são, no mundo, apenas 14 milhões de pessoas. Isso corresponde a 0,2% da população. Assim como os espíritas, também somos 14 milhões no mundo inteiro. Né? Os cristãos são 30%, os muçulmanos, se eu não me engano, 20 e tantos, os hinduístas mais de 14%.
Mas a nossa base, indiferente da religião que seja, a nossa base é a família. A nossa sociedade, ela começa com a família. A nossa família é o primeiro contato social que a gente tem. E é o contato social mais importante, é o que geralmente nos acompanha até o fim da vida. Né? A família originária, que é a família que sou eu, meus irmãos e meus pais. Depois a família que eu conformo, que aí sou eu, minha esposa e meus filhos. Ou as várias famílias que a gente conforma durante a vida. Essa é a base. Agora, como sociedade, vamos pensar, por que é que não estamos falando da lei da sociedade. Vamos pensar comigo o seguinte. Nossa sociedade, ela é machista? Todos concordam? É uma sociedade machista? É uma sociedade homofóbica, discriminatória? É. Na nossa sociedade, quem tem a missão de criar os filhos? Os pais ou as mães? Oi? Érico, passa o microfone, por favor. Desculpa, normalmente as mães. Normalmente as mães. Ainda é assim hoje, na nossa sociedade? As mães, menos. O Suede disse menos. Mas, mesmo assim, quem tem a incumbência de criar os filhos, diz que a mulher tem que criar os filhos, trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo, cuidar do marido, chegar em casa e ainda querer namorar. Não é isso? Para fazer mais filhos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como sociedade, se são as mulheres quem criam os filhos, por que nossa sociedade ainda é machista? Oi? Dona Iracema. Porque mesmo nós criamos filhos, mas quando os maridos que sempre querem mandar em tudo. Pois é, mas se são as mulheres que criam, é você quem vai lá e fala para a filha ou para o filho o que tem que ser feito. Exato. Por que é que ainda criamos uma sociedade machista? Vamos, me ajudem, vamos falar no microfone, por conta da gravação. Na verdade, é porque, como a gente vive em uma sociedade machista, infelizmente, não é só o homem que é machista. Então, tanto o homem como a mulher... Tanto o homem quanto a mulher são machistas. São machistas. Não que a gente não possa mudar isso, mas se a gente vive numa sociedade machista, mesmo isso não isenta o gênero. A pessoa é machista, o ser humano é machista. Então, não... Sim. Mas eu estou questionando assim, por que hoje a gente ainda não consegue ou não está fazendo movimentos para poder mudar isso? Porque a nossa ideia, a hora que a gente começa a pensar sobre essas questões, é o que exatamente eu, cada um de vocês, ponha eu estou fazendo para poder mudar a sociedade hoje. Né? Não é ontem eu não fiz. E hoje? O que eu vou fazer hoje para mudar, para a gente ter uma sociedade melhor? Nesse ponto que a gente estava falando, em ser sociedade, o que eu tenho feito não só para mim, nem só para a minha família, mas para a sociedade como um todo. Né? Eu falo muito assim, a gente vê, aqui no Brasil, principalmente, a gente vê isso muito aqui em Salvador. A história de Salvador era toda sobre a questão escravocrata que teve no Brasil. Né? A gente vê os resquícios da escravidão ainda no trabalho doméstico, onde a gente põe uma pessoa para poder trabalhar em casa, você paga um salário mal pago e não quer pagar os direitos dela, mas você quer todos os seus direitos no seu trabalho. Então, o que eu tenho feito nessa questão, nesse ponto? Esse é um para começar, dentro de casa. Né? Eu falo assim, eu fui criado, primeiro, eu vou para Minas, eu sou mineiro, vou para Minas ver minha família, ver minha mãe, e minha irmã e meus filhos que estão lá. Chego na casa da minha mãe e tomar café. Mineiro adora tomar café e comer pão de queijo, né? Então, chego lá para tomar um café, aí vou, geralmente faço um café, ou alguém faz um café, a gente toma um café, eu levanto, pego as xícaras, levo para a pia e vou lavar. Minha mãe fala assim, larga isso aí, alguém vai lavar para você, não precisa lavar. Assim, por quê? Eu estou com a mão quebrada?
Né? Minha mãe é uma que não ensinou os filhos a não ser machista. Ela ensinou a ser machista. Espera aí, Alex, eu preciso do microfone. É a questão de se reforçar estereótipos. A cultura daquele lugar vem do senso comum daquelas pessoas e esse reforço acontece de geração para geração. Então, aqui mesmo em Salvador, tem muitos dizeres populares que, quando você vai buscar qual a origem desse dizer, vem de 100, 200, 300, do avô que passou para a mãe, do avô que recebeu do bisavô, e aí você, como se desconstrói? Como muda essa cultura? Como muda esse pensamento? Diga, Pablo. Eu acho que, à medida que você for falando aí, eu estava pensando aqui que a gente ainda continua com esse tipo de cultura porque a gente não quebra o ciclo. Né? A gente vê uma pessoa agindo de uma forma estereotipada ou machista e a gente não quebra aquele ciclo ali, tipo, para ensinar que não deve ser daquele jeito e mostrar como é que as coisas são a partir de agora. Sim, mas a gente quebra. A gente quebra a hora que a gente se questiona. A hora que você se vê fazendo uma coisa que você fala assim, poxa, não cabe isso mais. Não só na minha vida, mas não cabe isso mais na minha sociedade. Né? Então, assim, particularmente, eu fui criado para ser machista. Eu fui criado para ser homofóbico. Eu fui criado para ser homofóbico. Né? Quem me ajudou a desconstruir isso e mudar realmente, literalmente, foram meus filhos. Os meus filhos mudaram minha cabeça para falar assim, pai, em que mundo que você vive? Né? Então, assim, e a gente tem, você estava falando, acho que foi você que falou questão de gênero? Alguém falou alguma questão de gênero aqui? Pablo. A questão de gênero, por exemplo, é uma questão que a gente tem que discutir, não discutir, a gente tem que entender. Depois que você entende, fica mais fácil. Terça-feira eu trouxe uma questão aqui que o pessoal falou que eu estava falando exatamente contra o que todos os facilitadores aqui falaram antes. Mas eu falei assim, olha, esse é o ponto legal da gente estudar na ULI, por você ver várias versões de uma mesma realidade. Você vai estudar, igual eu falei aqui no começo, não acreditem no que eu estou falando, busquem a fonte do que eu estou falando e estudem isso. Faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, estudar para poder saber, pelo menos assim, para eu poder tentar ampliar meu pensamento. E o que eu trouxe aqui, dessa questão, perdi meu pensamento aqui, peraí. Sobre gênero, que eu estava falando que espírito não escolhe o gênero que vai nascer. Todo mundo assim, mas peraí, a gente estudou planejamento reencarnatório, como eu não escolho? Assim, eu estou adiantando a aula do ciclo 4, mas é uma questão biológica. Se eu tenho a fecundação do espermatozoide com o óvulo, lá na tuba, o óvulo fecundado já começa a fazer as divisões celulares e ele vai caminhando até o útero, e a hora que ele cola no útero, que dá a nidação, é que o espírito ele se acopla ao óvulo nidado, ou seja, o sexo já está definido. Como assim eu escolho o sexo? Se somos espíritos e sabemos que reencarnamos em qualquer um dos sexos, não estou falando que não tenha planejamento, estou falando que tem. Mas o planejamento não é uma coisa determinista, são possibilidades. Então, eu tenho a possibilidade de encarnar como homem, eu tenho a possibilidade de encarnar como mulher. Paulo, mas e as pessoas que não se identificam com o sexo biológico que nasceram? Não se identificaram e pronto. Ela tem o sexo que ela acha que tem e acabou. Ela tem mais ânima do que ânimos. Ou o contrário, tem mais ânimos do que ânima. E pronto, está tudo bem. Por que ainda estamos discutindo sobre isso em pleno século XXI? Por que estamos discutindo sobre a questão de, além da identidade de gênero, a questão de sexualidade? Como? Domínio dos corpos. Então,
Hoje eu estava conversando com minha namorada sobre isso, a gente estava conversando sobre a sexualidade. Eu estava perguntando exatamente assim, o que Jesus falou sobre homossexualidade? Nada. Por quê? O que tem para falar sobre isso? Nada. O que cada um faz da sua opção sexual, da sua orientação sexual, é problema de cada um. O que os outros têm a ver com isso? Nada. Então, por que até hoje a gente ainda fica brigando por isso? Então, existe, sim, claro, toda uma definição LGBT, QIAPN+, que essa sopa de letrinhas vai só aumentando, que é importante para quem tem aquela sexualidade não reconhecida. Daqui a pouco, isso tudo some, porque você vai ser tratado só como uma pessoa. Pronto, você é o quê? É uma pessoa. Acabou. Qual a sua orientação sexual? O que você tem a ver com isso? Você vai dormir comigo? Não? Então você não tem nada a ver com isso. Eu não vou dormir com você? Então você também não tem nada a ver com a minha questão sexual. Isso é a gente dar um salto na sociedade. Isso é a gente pensar com olhos de espírito. E você fala assim, olha, agora eu estou pensando como espírito. Ou seja, essas questões não são questões que hoje a gente tem que levantar a bandeira, digo eu, isso sou eu, Paulo, falando, ok? Para defender as minorias. Enquanto são minorias, daqui a pouco não serão mais minorias. Né? A grande parte dos espíritos do século XXI já não enxergam dessa forma. Contar um caso rapidinho. Eu tive aqui na Pastelaria Paulista, ali na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, há um tempo atrás, num show de drag queens. Um show muito massa, muito legal. Eu acho que eu era o único heterossexual que estava lá. Porque eu estava... fui na época, eu era casado, estava com minha esposa, a gente foi lá no show, e as meninas brincaram muito com a gente, porque assim, como assim vocês são heterossexuais? Que coisa absurda. Estavam só zoando. Mas todos que estavam lá, na mesa ao lado da minha, tinha uma mesa com uns 20 adolescentes não, uns 20 jovens, na faixa dos 20 anos. Todos se disseram bissexuais ou que queriam experimentar, estavam abertos à experiência, e era isso que eles queriam. Na nossa sociedade, tem isso hoje. É dessa forma, pelo menos a que eu conheço aqui à nossa volta. Não posso falar o resto do Brasil, o resto do mundo, mas... muitos jovens do mundo fazem a mesma coisa. Querem experimentar e está tudo bem. Então, daqui a pouco isso vai normalizar. E nós é que estamos aqui envelhecendo, quebrando a cabeça, querendo aceitar uma coisa que a gente não tem que aceitar. Simplesmente é. Como sociedade. Foi? E a igualdade? Igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais e de riquezas, e a igualdade do homem e da mulher. Tem igualdade? Será que é igualdade que a gente tem que falar? Lembrando, a lei da igualdade, vocês vão achar lá no Livro dos Espíritos, dentro das 10 leis morais. Só que o que Kardec estava falando, será que era sobre igualdade mesmo? Ou será que ele estava falando de outra coisa? Porque, por exemplo, Emile Durkheim, ele fala que a sociedade determina o modo de ser e de agir dos sujeitos, que é uma inversão do pensamento tradicional. E Weber, ele fala, por outro lado, a importância dos indivíduos nas construções sociais. Em um livro A Ética Protestante e o Espiritismo do Capitalismo, buscou estabelecer uma relação entre o desenvolvimento ético dos grupos sociais e seus efeitos na estratificação social. O que ele está falando é... Kardec, eu vou adiantar para poder concluir o pensamento. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente que o sol brilha para todos, e com isso dizei uma verdade maior e mais geral do que pensas. A desigualdade como condição social, uma lei natural? Não, ela é obra do homem e não de Deus. Mas
eu queria chegar muito aqui na questão de Rui Barbosa, que ele traz para a gente um pensamento que é exatamente o pensamento da igualdade que eu quero falar hoje. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais e a desiguais com igualdade. Seria desigualmente flagrante e não igualdade real. Confuso, né? Mas é simples falar. Falei isso de outra forma. Tratar os desiguais como desiguais. Como? Vamos supor que eu vou brincar e vou falar assim, olha, eu vou comprar uma bicicleta aqui agora, eu vou doar uma bicicleta para toda a população de Salvador. Eu vou comprar uma bicicleta, achei uma oferta ali numa loja de bicicletas, não vou falar nome aqui não, que vai aparecer no marketing. Vou comprar essa bicicleta aqui e eu vou comprar uma mesma bicicleta para todo mundo. Isso é uma questão de igualdade. Todo mundo tem direito a transporte por bicicleta. Pronto, resolvi o problema. Como prefeito de Salvador, eu resolvi o problema do transporte público dando uma bicicleta para cada uma das pessoas. Só que eu comprei a mesma bicicleta. A mesma bicicleta, eu estou tratando os desiguais como se fossem iguais. Eu vou dar uma bicicleta aro 18 para todo mundo, sendo que tem pessoas que são desse tamanho e pessoas que são desse tamanho. Tem pessoas que são cadeirantes, elas não podem ter uma bicicleta de 2 rodas, elas têm que ter pelo menos uma de 3 rodas. Isso é tratar os desiguais como iguais. É isso aqui que nós estamos falando. É igualdade ou equidade? Quando você olha, o primeiro quadrinho ele mostra eu dando uma bicicleta para todo mundo, que é a mesma bicicleta, só que são pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Equidade é eu vou dar a cada um o que aquela pessoa precisa para se nivelar todo mundo. E, na realidade, hoje, o que a gente tem? Essa é a questão da igualdade. Então, estamos falando de equidade como sociedade. É isso que a gente precisa na nossa sociedade. É assim que crescemos como pessoas melhores, tratando os desiguais como desiguais. Não é inferior. A questão é que a gente confunde, a hora que você fala de tratar o desigual como desigual, é que você confunde e já põe uma questão de superioridade ou inferioridade. E não é esse o ponto, não é disso que nós estamos falando. Olha, nós estamos aqui no desenho, nós temos 3 pessoas de estaturas diferentes. Não são pessoas superiores nem inferiores. E elas querem assistir um jogo através do murinho. E aí? O que, como sociedade, o que eu, como pessoa, tenho feito para poder mudar isso? Esse é o ponto. Perguntas? Mestre Pablo. Boa noite. Boa Como noite. você falou das bicicletas, eu lembrei que tem, acho que é uma parceria de, acho que Salvador, eu acredito, com uma instituição, que eu não vou dizer como o nome da instituição. Ok. Certo? Se você for olhar, botou várias bicicletas, certo? De um padrão só. Não botou no padrão, como você está mostrando no padrão. Sim. Certo? Se você for olhar, Estela Maris tem, Itapuã tem. Tem, a orla toda tem. A orla toda, uma orla parte de toda Salvador tem. Sim. Mas cadê a parte dos outros? Só botou um tipo de padrão. Então, mas por que é que nós não, ao vermos isso, não levantamos o braço e falamos assim, olha, você e fulaninho azul e laranja, né, das bicicletas azuis e laranja, tem pessoas que têm necessidades diferentes, você não vão atender essas pessoas, ou é só para poder fazer um merchan bonitinho de que está em bicicleta para todo mundo? Não, a bicicleta não é para todo mundo. Pessoas muito altas não conseguem andar naquela bicicleta, por exemplo.
ou as muito baixas. Aí você fala assim, não, mas é pela estatura média. Mas aí eu não consegui atingir a população toda, eu não consegui atingir todo mundo. De novo, a gente volta a questão para dentro. Eu. O que eu tenho feito para poder mudar isso? Alguma pergunta? E agora a gente vai falar um pouquinho... Perguntas, gente? Não? Tudo tranquilo? Boa noite. Paulo, essas mudanças pelas quais passam a sociedade, elas, às vezes, me parecem que é como se fosse ocorrendo uma saturação, e elas, de tempos em tempos, ela acontece, independente, muitas vezes, da condição de cada um. É como se tivesse um período de maturação social. Para entender, por exemplo, essa questão da equidade, hoje a gente vive isso, essa questão da equidade, seja do consumidor, seja das crianças e adolescentes, seja das pessoas com necessidades especiais. Mas muita gente já tinha brigado lá atrás e parece que essas brigas muitas vezes não ecoavam em muitas mentes. E aí chega um determinado momento que isso vira a chave. Isso também tem um componente espiritual? Ótima pergunta. Quem responde para mim? Entenderam a pergunta? Tem um componente espiritual para poder a gente fazer essas mudanças? Como? Peraí. Espera o microfone, por favor, Camila. Diga aí. Boa noite. Eu nem ouvi a pergunta direito, mas sim, porque tudo é espírito. Tudo é espírito. Se nós somos espíritos, estamos aqui para evoluir, então, pela lógica, mesmo sem saber qual a pergunta, a resposta é sim. Pronto. Boa resposta também. Boa resposta também. Mas, sim, eu falo sempre assim, gente, a gente começa tudo isso é dentro de casa. A gente colocou lá, a sociedade, ela nasce aonde? Na família. E é com a família que a gente faz essas coisas, que a gente fala isso. Né? Então, essa semana que passou agora, minha família estava aqui. Minha mãe estava aqui, ela veio com a cuidadora dela, que ela está bem idosa e precisa realmente de alguns cuidados a mais. Falando em equidade, ela precisa de pessoas para ajudá-la. Estava aqui meu filho, estava meu neto, e aí eu peguei e chamei meu neto, assim, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E eu fui para mostrar para ele uma boneca que eu ganhei. Eu tenho uma amiga que ela costura muito bem, ela fez uma boneca, ela costura muito, eu pedi para ela uma boneca. E aí eu fui mostrar para ele e minha mãe está assim, o que é isso, Paulo César? Aí falou Paulo César, a coisa desanda. O que é isso, Paulo César? Uma boneca para um menino? Eu disse assim, mãe, a boneca é minha. A boneca é minha. E eu vou deixar ele pegar e brincar, desde que ele tome cuidado, que eu tenho um amor muito grande com a boneca. A minha primeira boneca, gente. Olha, eu com 50 anos eu ganhei uma boneca, eu fiquei numa felicidade. E assim, qual o problema dele brincar com a boneca, mãe? Nenhuma. Isso não torna ele mais homem ou menos homem. Aliás, o que é isso? O que é ser mais homem e o que é ser menos homem? Ah, não, brincar com boneca é coisa de menina. Tá bom, eu com 50 anos eu quis ter uma boneca. Não brinco com ela não, eu guardo ela com todo carinho. E deixei meu neto brincar com ela. Isso é trazer para a família, e olha que mudar a cabeça dos pais é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Mas é a gente começar na gente mesmo mudar essas questões, mudarmos em nós. A gente começa, a atitude primeiro muda na gente, e daí você vai replicando. Né? Igual eu estava falando a questão da pessoa que trabalha com você dentro de casa. Você paga bem, paga todos os dias, paga bem mesmo. Não é pagar salário mínimo, não, pagar bem. Você não tem condição de pagar bem, por que está empregando? Né? Ou, assim, no meu caso, eu sou empresário, eu pago bem aos meus trabalhadores, trato todos como
com equidade e com dignidade? Sim. Então, a gente começa pela gente. Né? Porque a gente está sempre levantando a bandeira que eu tenho o direito. Tá bom, mas quais os meus deveres? Porque os mesmos direitos que eu tenho, a outra pessoa tem, e você não cumpre. Eu não cumpro. A hora que eu vi que eu não cumpri, eu falei assim, não, eu tenho que passar a cumprir. E é sempre trazer para a gente, não é falar assim, você não faz, você não, eu não faço, eu não fazia, passei a fazer. Falei, Fábio? Não? Fala, Reginaldo. Com relação o caso que você contou aí da boneca, por mais que espiritualmente, a gente não tenha que julgar nada, mas a gente está na sociedade. Tipo assim, quantos homens de 50 anos você vê com uma boneca? Então, assim, não é estranho, não é nada estranho, assim, mas também não é normal, assim. Eu não teria uma boneca, tipo assim, para ficar brincando com boneca. Não, só um minuto, não estou criticando, não, só estou me colocando no lugar de sua mãe. A visão da coroa que achou estranho. E você dá para o menino. Uma criança com uma boneca ou com um boneco para brincar, não tem problema nenhum. Mas uma pessoa mais velha, eu tenho 55, não estou dizendo ser velho, não. Tipo assim, já... Entendeu? Então, assim, talvez isso já esteja enraizado na sociedade, na gente, em mim. Eu também me colocaria da forma que sua mãe, não por ter dado a criança, mas assim por você ter uma boneca. Mas hoje é tudo normal. Então, não se trata de ser normal ou não ser normal, né? Eu nunca tive vontade de brincar com boneca. A boneca não era o ponto, não era esse o ponto da vontade de brincar ou não com boneca, né? Ela faz um trabalho artístico lindo, maravilhoso. E eu falei assim, poxa, eu podia ter uma boneca, por que não? Eu tenho tantas coisas de arte, por que eu não poderia ter uma boneca? Ok? Não é para brincar. Agora, mesmo que fosse ficaria meio esquisito, né? Por conta da idade, não por conta da sexualidade. Por conta da idade. Mas eu tenho. E aí eu dei para o meu neto brincar. Né? E mostrando para ele, para os pais. Na verdade, os pais dele, eu não preciso nem mostrar isso, não, porque foram eles que me ensinaram. Mas mostrando a normalidade disso. Que isso não define a sexualidade de ninguém. Sábado, vocês já estiveram aqui no sábado à tarde, gente, no Espiritismo e Família, nas palestras? Quem não teve, venha, porque as palestras são sempre muito ricas. E a gente fala de família. É Espiritismo e família. E a gente traz muitas coisas do dia a dia, que a gente aprende muita coisa. E esse sábado, eu estava na mesa, trabalhando com o chat do YouTube, e veio a seguinte pergunta. A palestra passada foi sobre obsessão na infância. E a pergunta que veio da plateia, porque veio pelo QR Code, a gente põe QR Codes aqui, para que as pessoas interajam e possam fazer perguntas. Diferente das outras palestras que tem os outros dias que não tem muita interação, no sábado tem, você pode fazer perguntas. Essa é a ideia, da gente poder trazer a família e a família assistir junto e trazer as questões da própria família. E a pergunta que teve foi: uma criança, um menino afeminado ou uma menina masculinizada, sabe-se lá o que isso quer dizer? Porque é uma obsessão? É um espírito obsessor fazendo ela mudar a sexualidade? Então, como sociedade ainda pensamos isso, entende? Como sociedade, a gente tem muito que amadurecer a questão da identidade de gênero, que a identidade não é uma opção. Lembrando disso, a pessoa que se vê com aquela identidade, aquilo não é uma opção, é como ela se vê. Então, é uma identidade, não é uma ideologia. A ideologia, por falar nisso, ideologia de gênero, foi um termo cunhado por uma igreja americana, se eu não me engano, para poder falar que a pessoa tinha opção. A hora que chama de ideologia. Não é ideologia, é uma identidade. Não é uma opção. Então, como sociedade, a gente tem muito que amadurecer isso. E como que a gente faz isso? Igual eu fiz. Pegando uma boneca, que podia ser minha ou não, tanto faz. Né? Eu tenho como objeto de arte, mas
É uma boneca. Para o meu neto vai ser uma boneca. Entreguei para ele. Ele brincar. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. A gente amadurecer essas questões e trazer isso assim. Sinceramente, a gente, sabe, pensar cada uma dessas coisas e reverberando, começando pela família. E depois você vai ampliando. Oi, Daniele. Eu acho que o resultado dessas mudanças, assim, como o Suede falou, pode acontecer assim, decorrente de um processo mais gradual, de aprimoramento moral coletivo, né, de cada um lentamente, até gerar um avanço social, até porque a sociedade reflete o que cada um é, na maioria, né, das pessoas. Mas também, às vezes, acontece de turbulências assim, mais inflamadas por tensões sociais também. Então, eu acho que quando acontece de forma muito abrupta, é por aprofundamentos de desigualdades, de injustiças sociais, enfim. Mas eu acho que as coisas são mais lentas mesmo, porque acabam dependendo do progresso, pelo menos da maioria das pessoas que compõem a sociedade. E isso acaba sendo muito processual também. Eu vejo que muitas coisas demoram tanto de acontecerem e de se firmarem, porque a gente também é lento nesse processo evolutivo. Então, eu acredito que a gente já foi lento. Eu acho que hoje a gente está mais acelerado. Se você pensar o quanto que a sociedade mudou de 1959 para cá, o que aconteceu em 1959? Quem sabe? Que mudou totalmente a sociedade, especialmente para as mulheres. Contraceptivo? Exatamente. O anticoncepcional. Que a mulher começou a ter propriedade sobre o próprio corpo, coisa que não tinha. Oi? Então, de 59 para cá, as coisas evoluíram muito. Antes, olha, né, se eu chegasse aqui 1857, publicação do Livro dos Espíritos, perguntasse para vocês o que é que usa calça e trabalha? Só homem. O que é que usa calça e trabalha? Só os homens. Então, a gente tem muito ainda o que evoluir, mas a gente vem dando saltos de geração em geração. A cada 15 anos, a cada geração que muda, a gente realmente tem dado alguns saltos. Alguns melhores, outros piores. Acredito eu. Né? Então, você tem uma geração aí hoje que não pode ser questionada, que não quer fazer nada e acha que todo mundo pressiona muito. A gente vai ter uma geração aí mais complicada da gente lidar, né? Mas eu, de uma forma geral, acredito que a gente vem dando saltos, sim, né? E a nossa sociedade hoje, acredito que ela é melhor, sim, do que já foi, né? E a gente vai ter uma tendência da gente, acredito eu, a melhorar. Vamos falar então agora sobre preservação da saúde física e espiritual, enfoque do médico do corpo, educação formal, investimento em educação e condições de habitação na sociedade. Eu estava estudando um texto muito legal sobre antroposofia. Isso é diferente, hein? Não é espírita, é antroposófico. Ele falava que a entidade humana está dividida em 3 partes: corpo, alma e espírito. Se você pensar bem, sim, a gente tem um pensamento desde Platão, né, que divide o corpo. Naquela época era em 2 partes, né? Era corpo e espírito. A gente teve outras sociedades que dividiram em 3 partes. Tem sociedades que dividem em 5 partes. O espiritismo divide em 7 corpos hoje, né? Que eu tenho o corpo físico, duplo etéreo, mente inferior, mente superior, corpo astral, corpo mental, não é isso? Aliás, mental superior, inferior e espírito. Mas
Acho interessante esse tipo de estudo para a gente poder entender todo o pensamento da sociedade. A gente vem construindo isso. Por isso que eu falo assim, olha, eu falo muito para todo mundo, começa lendo Sapiens. O que Sapiens tem a ver com o Espiritismo? Nada. Mas é base para a gente poder entender a nossa... Nada ou tudo. É a base para a gente poder entender a nossa sociedade como está hoje. Faz parte do self da nossa instituição. Alguém aqui já leu sobre o self da instituição? O self da instituição é o que rege a forma como a gente vai conduzir as aulas, conduzir as questões. E uma das coisas que a Adenauer nos trouxe é exatamente isso. Tragam o pensamento contraditório. O pensamento contraditório, ele amplia a sua visão. Não tem que ser... Por que só Kardec? Por que só Chico, só Divaldo? Por que não outros pensamentos que vão compor? Por que não a ciência? A gente vai ter novidade para o ano que vem quanto a isso. Por que não ciência e espiritismo? Para a gente poder trazer as bases espíritas e evoluir no nosso pensamento. Oi, Cristiane. A psicologia junto com o espiritismo também. Sim, a psicologia. Não, mas a psicologia, como diz... A gente estava em reunião com a Adenauer essa semana aqui, e, aliás, a gente estava contando a quantidade de psicólogos que tem. Na mesma mesa, a quantidade de psicólogos que tinha, tem mais psicólogo e médico na casa, é assim, é fato. E todo mundo que vem para cá acaba, de alguma forma, querendo estudar psicologia, né? Porque é muito bom, é muito massa. Então, enfoque da nossa sociedade hoje é como condições sociais adversas. O que nos impede de evoluir muitas vezes? Como é que eu posso pensar em evolução espiritual se eu não tenho o que comer em casa? Se eu não tenho o que vestir, se eu não tenho o que segurança? Estamos falando das questões daquela pirâmide que a gente chama pirâmide de Maslow. Então, quando a gente começa a estudar muito, a gente começa a ver o contraditório, porque descobri essa semana que não era a pirâmide de Maslow, que Maslow não fez uma pirâmide, que nos livros dele não tinha pirâmide nenhuma. Alguém fez a pirâmide e falou que era de acordo com o pensamento de Maslow, mas não foi ele quem fez a pirâmide. E assim, poxa, cada vez que eu estudo mais, menos eu sei. E eu descobri essa semana, na hora que eu estava procurando essa pirâmide para poder colocar aqui. Oi? Então. Não, a internet tem muita fonte errada. É por isso que eu falo assim, ó, a gente pega as informações e aí você vai atrás e pesquisa. Vai na fonte mesmo para saber se é verdade. Ok? E isso é muito interessante porque hoje em dia tudo é inteligência artificial. As pessoas têm colocado a inteligência artificial como substituta da própria inteligência. O dia que você faz isso, acabou. Você para de pensar literalmente e vai ter pensamentos contrários ao que realmente existe. Porque você faz uma pesquisa no ChatGPT. Outro dia eu fiz uma pesquisa no ChatGPT. Eu estava montando uma aula e pesquisei para ele assim, olha, quero referências bibliográficas sobre determinado assunto. 3 referências que ele me deu simplesmente não existiam. Eram 3 autores inventados dos livros inventados. Eu falei assim, pronto, não posso confiar na inteligência artificial, nem para me dar referência. Eu não queria que ela me falasse o que era, o que eu estava pesquisando. Eu queria que ela me desse referências dos livros mais vendidos, etc. Eu não tenho essa informação. Então, na área jurídica, teve uma questão jurídica aqui de uma juíza que fez uma sentença com uma jurisprudência que não existia, porque fez em cima de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial veio para ficar? Acredito que sim, mas 2 pés atrás, antes de colocar isso como sendo uma fonte de verdade. Né? Então, a gente precisa... Deixa eu voltar aqui que eu perdi. Educação formal, condições de habitação na sociedade. As nossas condições como espíritos para a nossa evolução.
acredito que a gente ainda precisa, a gente usa a pirâmide de Maslow, sendo de Maslow ou não sendo, a referência é essa. Ok? Que a gente precisa primeiro das condições básicas, de segurança, sociais. Só que aí pegaram e trouxeram uma nova pirâmide hoje, que é a pirâmide das necessidades, que não tem nada mais do que uma pirâmide de consumismo. Ó, necessidades funcionais, necessidade de economizar tempo, simplificar, dar dinheiro, reduzir risco, reduzir custo. Para necessidades emocionais, dar bem-estar terapêutico, divertir, necessidade de transformação, motivar, dar esperança, atualizar, e permitir a autotranscendência como máximo das necessidades. Já passo a palavra. Então, eu achei isso muito bacana da gente estudar, porque você começa a colocar necessidades hoje no mesmo nível que a necessidade de comer, de dormir, de vestir, que é de organizar, integrar, conectar. Todo mundo tem necessidade de conectar, né? Mas aí a gente já pensa exatamente conexão, redes sociais. E qual que é o nosso futuro em relação a isso? É só para a gente poder parar, pensar. Quem queria falar, Ricardão? Voltando um pouquinho o que você falou, Voltando. mas tem gente, como é que vai pensar nas coisas básicas se ela não tem nem o que comer? Exatamente, esse é o ponto. Aí eu quero falar sobre as coisas assim. Vou voltar um pouquinho mais lá, que esse negócio da boneca e tal, que ele falou ali, Reginaldo falou, que é o seguinte, a gente sempre vive em ciclos, né? Sim, a vida em ciclos. E aí coisas que a gente acha, o mundo inteiro, tudo, a gente está num cosmos, tudo é ciclo, mas tudo é cíclico. Acontece o seguinte, há muitos milhões de anos atrás, na Grécia, aqueles, como é que fala, meu Deus, os guerreiros, quem lutava lá, os gladiadores. Eles eram gays ou tinham vários amores e tal, e isso não era um questionamento. Gay é um termo novo, eles podiam ser homossexuais. Mas é a mesma coisa. Estou falando assim, então, isso aí são padrões que vêm agora e tal, mas não quero falar disso. O que eu queria falar é, bom, se tem uma pessoa que não tem condição nem de comer, e aí a gente pensa assim, quando põe o microfone mais na boca. É que eu falo tão alto, meu Deus. Quando faz o planejamento espiritual para vir aqui, né? Okay. Aí tem essa questão, se a pessoa escolhe ou não, e vir pobre ou rico. Você chegou atrasada, que a gente já falou disso, viu, Camila? Então eu vou passar por isso, então desculpe. Realmente, hoje eu me atrasei. Eu falo novamente, sem problema. Vamos lá. Mas é só para dizer o seguinte, mas eu quero ouvir, porque eu não lembro. Enfim, eu tive Covid 3 vezes, eu boto tudo a culpa no Covid, mas é que eu estou ficando velha, que eu não estou lembrando mais de nada, e antes eu lembrava de tudo, não lembro. Isso é péssimo, tenho que ficar lendo o livro toda hora. Mas o que eu vou falar é o seguinte, se estamos aqui e somos responsáveis e estamos aqui para evoluir, e tem uma pessoa lá que, isso acho que a coisa mais importante do Espiritismo, uma das, é a caridade, justamente por isso. Se todos somos um só, né, todos juntos aqui, e tem uma pessoa que não tem nem o que comer, e a outra que tem muito. Eu sei que aqui não tem nada, e foi o planejamento espiritual dela lá, e nasceu menos abastada, mas a responsabilidade também do todo de ajudá-la a ter o que comer. Porque, senão, essa pessoa que não tem o que comer, ela furtar, não estou dizendo pegar uma arma e botar na cabeça dos outros e roubar celular, tal. Mas ela furtar uma comida no mercado, ok. Tipo assim, não vou recriminar. Entenda, está errado, mas assim, não acho que é uma coisa absurda, porque ela não tem nem o que comer, cara. Agora, vamos voltar é também uma responsabilidade das pessoas que têm condição. Tipo assim, você tem, você não doa, você também não está evoluindo dentro da sua... Então, eu viajei muito, você conseguiu entender mais ou menos? Entendi. Vamos lá. Só para voltar um pouquinho. Planejamento reencarnatório é uma possibilidade. E não são todos que fazem. Não é todo mundo que faz. Eu estava falando exatamente isso. Não é todo mundo que faz um planejamento. Nem todo mundo tem consciência de ser espírito ou consciência de reencarnação para fazer um planejamento. Né? Se você pensar bem, olha, vocês vão estudar muito isso lá no ciclo 5. Ciclo 5 fala dos mundos espirituais. Eu estava falando aqui mais cedo sobre os percentuais religiosos. 30% cristão, 20 e poucos por cento muçulmano, 14% hinduísta
Espírita 0,02, 0,2. Igual judeus no mundo, 0,2. Então, se espíritas, que é o que fala de planejamento encarnatório, é 0,2, quantos por cento da população... Não, nem todo mundo que está desencarnado é espírita, não existe isso. Principalmente que o espiritismo é uma religião extremamente nova. Então, assim, o que estamos falando de reencarnação? Porque a gente viu lá sobre planejamento reencarnatório, a gente assistiu o Nosso Lar, e Nosso Lar fala que tem um departamento para reencarnação. Ok, a gente tem em vários locais pessoas ajudando as outras a reencarnarem, mas não quer dizer que seja um planejamento para todos, não é todo mundo que faz. E quando você faz, também são possibilidades, porque tudo que está acontecendo... Eu gosto muito do pensamento budista, que fala que estamos todos interconectados a tudo que existe. E tudo que eu faço interfere em você, o que você faz interfere em mim. Entende? Isso é uma rede. Somos uma rede que vai, sabe... Tem uma frase que a Adenauer falou num curso da gente, que eu gosto muito, que fala: o mar que você navega é o mesmo mar que você produz ondas. Essa é a nossa realidade. Então, assim, tudo são possibilidades, porque eu planejo uma coisa e, de repente, não consegui fazer, ou não tive as condições de fazer, ou, sei lá, aconteceram várias coisas que não me deixaram fazer. Então, são possibilidades, né? Mas já lá no ciclo 9, vocês vão aprender sobre planejamento espiritual. Que aí não é reencarnatório, não é para uma encarnação, planejamento espiritual para a vida. E o que é para a vida? Várias e várias encarnações. Como você vai fazer isso? Chega no ciclo 9 para poder saber. Ok? Então, a mesma coisa eu falei sobre a questão da opção sexual, da pessoa nascer, escolher o sexo que vai nascer. Se é uma questão biológica, vocês vão ver lá no ciclo 4, que o espírito acopla no óvulo, na nidação significa o óvulo já foi fecundado, já andou até a parede do útero, ou seja, ali já está definido o sexo a hora que o espírito acopla. Então, como é que ele definiu qual sexo que ele queria vir? Se ele acoplou depois que o sexo não já estava definido biologicamente. Então, são possibilidades. É disso que a gente fala. De algo que já veio, digamos, lá de cima. A pessoa nasce mulher, mas com mulher macho. A mulher, nasce um homem afeminado. Não, todas as vezes você fala isso não. Mas vamos supor que isso já havia já predestinado a isso. Tem a questão também dos abusos, que é uma criança, adultos que abusam de crianças. E essa criança, quando fica adulta, ela não vai saber o que ela gosta, se ela gosta de homem ou de mulher, justamente porque por causa dos abusos que aconteceu, que ela nem lembra, inclusive. Isso também pode ser a sociedade tem que se preocupar com isso também, eu acredito. Sim, a gente se preocupa com isso, sim, como sociedade. Então, se isso vai definir a sexualidade da criança, pode ser que sim, pode ser que não. Que vai interferir, com certeza. Mas, como sociedade, então temos que ficar vigilantes a isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Então, assim, porque tudo são possibilidades, nada é determinístico. Você fala assim, alguém determinou. Não, ninguém determinou. Você determina a sua vida. Você quem determina. Mas, mesmo assim, o que eu determinar pode acontecer, pode não acontecer. E aí? Como eu vou lidar com o resto das situações? Essa é a questão da autodeterminação do espírito. Como eu vou lidar com as coisas que acontecem com a minha vida? Vamos lá. Vamos falar sobre liberdade agora. Liberdade, a gente estava falando sobre a sociedade, igualdade, agora vamos falar sobre liberdade. Liberdade natural de pensar, de consciência, fatalidade e conhecimento do futuro. Kardec ele nos traz que há possibilidades no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta? Não, porque todos têm necessidade uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Em que condição o homem poderia gozar da liberdade absoluta? Como um ermitão no deserto. Por quê?
Desde que existam dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e, por consequente, não têm liberdade absoluta. Que é o que a gente estava falando no início. Sobre liberdade. Mas tem outros pensamentos sobre liberdade. Kant nos diz que você só é livre quando você faz o que você não quer. Eu adoro essa teoria de Kant. Liberdade é fazer o que não se quer, perdão. Se faz o que você quer, você é escravo do desejo, que é bem aquele pensamento de Schopenhauer. Oi? Faz sentido. Mas a liberdade só pode ser traduzida pela autonomia, pela inteligência, pela razão prática, e se ela se sobrepuser a pulsões. O que ele está falando aqui, na verdade, é o seguinte: não é que você é escravo do desejo, não quer dizer que você não possa fazer alguma coisa que seja da sua vontade. Não é isso. A questão é para você ponderar sobre ela e não tomar uma decisão abrupta e foi. Fiz. Exatamente, essas decisões inconsequentes, que do nada você pega e toma aquela decisão. Isso é você seguir a pulsão. O que ele fala é exatamente, olha, você tem liberdade? Tem, mas pare, racionalize. Aí sim você tomar a sua decisão, você assumir o controle do que você vai fazer. Sartre, um filósofo mais atual. A liberdade, para ele, é uma característica fundamental da existência humana e uma parte central da filosofia. Sartre argumentava que os seres humanos são essencialmente livres, mas essa liberdade também vem com grande responsabilidade. Somos livres para fazer escolhas e determinar o sentido e o propósito de nossas vidas, mas também responsáveis pelas consequências de nossas ações. Esse é o ponto. Bem próximo do que geralmente a gente chama de livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio? Tenho. Exatamente. Mas você tem a responsabilidade. O que volta lá para Schopenhauer e que volta para Kant, na hora que você fala da questão dos desejos, é você saber administrar os desejos e não ser escravos dele. Saiu um celular novo, eu tenho que comprar o celular novo, saiu não sei o que lá, eu tenho que comprar. Está sempre mudando e seguindo uma moda, seguindo isso, seguindo aquilo, fazendo só porque os outros querem, porque o grupo quer que você faça. E Nietzsche. Para Nietzsche, você não tem livre-arbítrio. Ele já pensa exatamente o contrário. A liberdade não era entendida em termos de livre-arbítrio ou autonomia individual. Ele questionava a existência de uma vontade livre no sentido tradicional e argumentava que nossas ações são moldadas por uma série de forças internas e externas, como instintos, desejos e influências sociais. Portanto, ele questionava a ideia de um agente autônomo que toma as decisões completamente livres. A gente não toma todas as decisões livres. Geralmente isso aqui é uma outra opinião. Geralmente, se você é casado, você tem a opinião da esposa, do marido. E geralmente é a última palavra do homem. Sim, senhora. Ô Paulo, eles não seriam muito condicionados pelo ambiente da época, pelo contexto cultural da época? Um filósofo brasileiro, como iria expressar esse pensamento de liberdade? Igualmente. Eu, por exemplo, escuto muito Clóvis de Barros e ele fala muito de todos eles. E é o que ele falou, assim, que se você vai me perguntar quem que está certo, se era Aristóteles ou Nietzsche, todos dois têm coerência no ponto de vista deles. Todos têm coerência no ponto de vista deles. Então, cabe para você definir para você o que é liberdade. Agora, também, como Sartre põe, Sartre fala, que você é... Esqueci a frase correta, mas que você é essencialmente livre. Você já nasce livre. Você quem toma, a partir do momento que você toma consciência que é você quem toma as decisões, você é livre para decidir o que você quiser. Só que você tem a responsabilidade pelas decisões que você tomou. Como?
E é por isso que, geralmente, as pessoas têm medo de tomar as decisões, né? Porque não querem assumir as consequências, né, dos atos, né? Então, assim, tem a liberdade, a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, temos a possibilidade de escolher a todo momento, né? E outra coisa é porque quando a gente escolhe, né, a gente, quando está na dúvida e para escolher alguma coisa, a gente vai perder outra. E nessa de perder, o ser humano ele não quer perder nada, né? Então, assim, aí fica sempre na dúvida, porque você sempre quer barganhar o melhor. E aí, enfim, isso tudo acaba se perdendo a essência, né? Então, tem uma frase do Clóvis de Barros que eu gosto muito, muito. Isso é muito, muito importante a gente escutar. Vocês vão ver isso comigo no ciclo 2. Eu dou essa aula no ciclo 2, espero que vocês tenham essa aula comigo, que eu ponho esse vídeo do Clóvis, mas ele fala basicamente o seguinte, que a gente sempre acredita que das decisões que a gente toma, você tomou alguma decisão, e essa decisão te trouxe uma tristeza. E aí você imagina que se você tivesse tomado outra decisão, você não teria aquela tristeza. É claro que não. Mas você teria outras tristezas, porque a vida te traz tão felicidades quanto tristezas em cada um dos caminhos que você escolheu. O que a gente está sempre batendo a cabeça, o problema é esse, a gente está sempre batendo a cabeça e falando assim, se eu tivesse escolhido a outra coisa, eu seria mais feliz. Assim, é porque eu não passaria essa tristeza que eu estou passando agora. É claro que você não passaria essa tristeza, mas você passaria outras tristezas, porque você escolheu outra coisa, e esse caminho tem tanto questões boas quanto ruins. Não existe uma vida onde você tome decisões só de felicidade. Né? Então, ele fala muito assim, olha, ele fala do exemplo da pessoa casada e da pessoa solteira. Né? Eu escolhi ser casado e estou toda hora brigando com minha esposa e a minha esposa brigando comigo e eu tenho esse caminho que é uma tristeza. Se eu não tivesse casado, eu não teria essas tristezas. Não. Mas você teria outras, que você não teria uma companhia todo dia, que você não teria, né, uma pessoa para amar, que você não teria isso, não teria aquilo. Então, assim, dentro do caminho nosso, desse livre-arbítrio, a gente tem tantas tristezas quanto as felicidades daquilo que a gente escolheu. O que a gente não pode pensar é que se eu tivesse, tentar ficar voltando e falar assim, se eu tivesse escolhido outra coisa, eu não teria essas tristezas. Pronto, não teria, mas teria outras. A vida, sim. Exatamente. Esse é o ponto. Vamos lá, livro de Adenauer. Adoro. Eu acho que tem alguém que está falando aqui, ó. As escolhas que o espírito fez numa encarnação serão determinantes para o grau de liberdade que vem a gozar nas seguintes. É isso aí que você está falando. Não. Não é disso que eu estou falando. O que Adenauer... Como? Não é isso. O que ele está falando é o seguinte, as decisões que eu tomei numa vida, elas vão trazer consequências para a próxima, porque você traz com você as suas tendências das vidas anteriores. E isso gera um campo de predisposição que vai fazer com que você passe por essas tendências para você aprender, para você melhorar. Não é culpa, não é pagamento, não é nada disso. Você tem umas tendências. E aí, você tem o livre-arbítrio, exatamente. E é nesse livre-arbítrio que você faz essas modificações das suas tendências. Porque você tem o livre-arbítrio para fazer diferente. Oi. Boa noite, Paulo. Boa. Eu ia falar exatamente isso, mas você já respondeu. Eu acho que também existem as possibilidades da gente trazer tendências, né, no nosso perispírito de outras vidas. Isso. E essas tendências serem quebradas nas vidas atuais. Né? Exatamente. Então, pelo livre-arbítrio. E aí eu acho que geram novas tendências mais positivas, né, mais benéficas para as próximas encarnações. Sim. Na verdade, assim, tendências é como eu sou, como eu ajo, como eu costumo agir, geralmente. Entende? Então, assim, pegando aquilo que você falou, eu terceirizo as minhas decisões?
Eu ponho sempre para uma outra pessoa tomar as decisões por mim, porque eu não quero ter a responsabilidade de falar, eu decidi isso na minha vida está boa, ou minha vida está ruim, porque eu decidi. Eu faço terapia e aconselho todo mundo a fazer terapia. E um tempo atrás eu estava conversando com minha terapeuta e eu cheguei brincando com ela, assim, hoje você vai falar para mim o que eu vou fazer da minha vida. E a gente sentava e ria disso, porque é mais ou menos assim, né? A gente quer terceirizar as nossas decisões. E aí você pede um conselho para um amigo, você pede um conselho para um pai, pede um conselho para um tio, um conselho para um professor, um guru espiritual, você vai na cartomante para ela poder falar o que você vai fazer da vida, né, assim? E aí você começa a terceirizar as coisas porque você quer que alguém fale para você o que você vai fazer. Isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Aí a hora que você pega e para e você fala assim, não, eu determino a minha vida e eu assumo toda a responsabilidade pelo que acontecer na minha vida. Você mudou essa tendência. Você muda. Você vai gerar predisposições, você vai gerar um campo à sua volta, onde você vai ter que tomar decisões na sua vida. E aí você toma essas decisões, e aí você vai mudando suas tendências. É só um exemplo. Ok? Ou, vida passada eu era um assassino. Então, eu tenho a tendência de não valorizar a vida. E vai aparecer na minha vida agora predisposições, questões para eu valorizar a vida, para que eu não me torne novamente um assassino. Então, não é que eu tenho que pagar, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de tendências e predisposições. Foi, Camila? Então, para Kardec, a liberdade não era apenas uma questão política e social, mas uma condição essencial para o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano. Ele acreditava que a liberdade consistia na capacidade de pensar, raciocinar e escolher de acordo com o livre-arbítrio, sem ser coagido, limitado por dogmas, preconceitos ou condicionamentos externos. Isso é muito importante também, porque vai lá daquela aula 2 que a gente teve sobre diferença de Deus e a ideia de Deus. Se eu tenho a ideia de Deus, que é um Deus punitivo, um Deus que vai me punir, eu não sou livre para também tomar as minhas escolhas, porque eu tomo as minhas escolhas acreditando que, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me punir, por exemplo. Então, eu não fui livre para tomar a minha decisão. Eu estou com medo de ser punido. Então, isso vai cercear a minha liberdade. É um pensamento também, mais um. Espera aí, Alex. Do tempo que a gente vive, nós estamos fazendo muitas releituras, revisitando conceitos antigos que no passado eram tidos como moralmente aceitos, e hoje a gente vê essas situações com outros olhares, né? Aí entra essa questão dos condicionamentos externos. Até quanto é o peso dele nos limitar nessa noção de liberdade? O que eu posso, o que eu devo, o que eu posso fazer moralmente? O que você definir. É o que você definir. Então, por exemplo, uma diferença entre a religião, qualquer uma das religiões que a gente tem aqui no Brasil, que aqui é proibido você casar, indiferente da sua religião, você é proibido casar com 2 mulheres. Se você for na Arábia Saudita, você pode casar com 2, 3 mulheres, desde que você tenha dinheiro para isso. Desde que você consiga bancar isso, não só financeiramente, mas como moralmente também. Né? Porque algumas esposas não querem que você tenha a segunda esposa, por exemplo. Né? Então, isso faz parte do condicionamento também cultural, de como que você vai escolher o que fazer. Pode. Kardec defendia que a verdadeira liberdade, e além da mera independência física, envolvia a emancipação da ignorância, dos vícios e das paixões desregradas. Ele enfatizava que a verdadeira liberdade estava associada à responsabilidade moral e uso correto do livre-arbítrio, pois cada escolha que é feita por uma pessoa traz consigo consequências para si e para os outros.
No contexto do Espiritismo, Kardec também relacionava a liberdade à evolução espiritual. Ok? Isso aqui eu trouxe, mas não funcionou, infelizmente. Vou passar sem... O computador aqui é antigo. Nós vamos atualizar agora com a gincana. Como é que está a gincana aqui? Falar nisso, hein, gente? Ó. A turma tá de parabéns, Paulo. Então, super. eu As então, provas olha, do ciclo 1 já foram cumpridas. Eu sei que foram, porque o projetor do ciclo 3 fui eu que comprei, porque é o que vai vir aqui para cá. A televisão, que é o ciclo 1 deu, fui eu que comprei também. Eu comprei ela ontem, está comprada já. Agradeço a todos vocês. Oi? As mesas, vocês foram os primeiros a trazer as mesas para cá. Isso aí. E o notebook, um dos ciclos está com a campanha para poder trazer um notebook novo, para a gente poder atualizar ali para Rodrigão, que fica feliz da vida lá. Ó. Ai. E, por último, consciência do evoluído, liberdade advinda da integração com o divino e o Cristo cósmico. E aí? Eu trouxe 2 passagens da Bíblia para a gente poder ler aqui. Uma está em Mateus 12, que ele fala: por aquele tempo, Jesus caminhava pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: veja seus discípulos desobedecendo a lei e colhendo cereal no sábado. E Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados, e só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício, pois o Filho do Homem é o Senhor até mesmo no sábado. Lembrando que Jesus era judeu e, para os judeus, existe o sabá, que você não trabalha do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, não pode fazer nada. Né? E ele falou assim, espera aí, eu sou o Senhor do tempo, eu e todos eles, eu sou livre para poder escolher quando fazer o sabá ou não fazer. Eu não posso eu e meus discípulos morrermos de fome porque é um sabá. Oi, Ludmila. Paulo, eu achei muito interessante essa passagem que você trouxe e achei também interessante fazer a correlação com o que Camila falou, né, sobre a sensibilidade que Jesus ele teve perante as regras, né? Se os discípulos estavam com fome, isso era muito superior às regras que existiam do sabá. Então, o exemplo que Camila trouxe também, de sensibilidade daquela pessoa que está passando fome, chegar e pegar alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que também começar a olhar com mais sensibilidade para a vida como Jesus olhou. Pronto. E sabe onde que nós vamos solidificar isso que você falou aqui agora? Na passagem de Lucas 11. Onde Jesus pega e diz: que aflição os espera, fariseus? Vocês tenham cuidado de dar os dízimos da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. E aqui ele está discutindo o pagamento do dízimo. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse: mestre, o senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. E Jesus respondeu: sim,
que a aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Porque aqui Jesus está falando não contra o pagamento do dízimo, não é isso. Ele fala que pagar o dízimo é o mínimo. Como que você pode só pagar o dízimo e não olhar o que está acontecendo à sua volta como sociedade e tem pessoas passando fome e vocês não fazem nada? É exatamente isso, Ludmila. Esse é o exemplo. Essa era a liberdade de Jesus. Como ele disse, eu não vim questionar a lei, eu vim fazer cumprir a lei, mas a lei do amor. Essa é a questão, nossa questão como sociedade. Não? Foi? Quem pergunta? Diga, Alex. Só um minutinho. Eu estou aqui reconhecendo que é a primeira vez que eu vejo mencionar essa passagem de Lucas, no capítulo 11. Com 50 anos, nunca tinha sido apresentado essa passagem de Lucas. Ah, então, que prazer o meu te apresentar essa passagem. Lhe agradeço. Então, essa foi uma tradução da editora Mundo Cristão, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que eu tirei. É uma Bíblia protestante, não é a católica, mas as passagens de Lucas estão lá, em ambas, né? É só a tradução que eu trouxe. Mas é para a gente poder pensar nisso, do quanto eu tenho feito para as pessoas que estão à nossa volta. Quanto eu, trazer sempre para mim, o que eu tenho feito. Então, a gente tinha algumas metas para alcançar aqui nessa aula. Será que a gente alcançou? Vamos rever desde a primeira? Percepção da importância de se viver bem em sociedade e de se valorizar o grupo familiar da qual se faz parte. Olha aquela primeira parte que a gente estava falando sobre família. Que vivemos em sociedade, o primeiro núcleo que a gente tem é o núcleo familiar. E a gente deve valorizar muito isso. Porque não é que você tem que concordar tudo com o que seus pais falavam. E também não tem que concordar com tudo que seus filhos dizem. Mas trazer essa harmonia em sociedade e trazer esse pensamento de que precisamos realmente renovar nosso pensamento. Os nossos filhos trazem pensamentos novos para a gente. E a gente deve levar em consideração também. Porque eles nos atualizam com o que existe no mundo hoje. Na medida do possível, conseguindo implantar isso em nossos pais. Quem sabe? É mais difícil, mas por que não? Percepção de que, embora criados individualmente, temos os mesmos direitos e deveres sociais. Essa é uma parte importante. Quando a gente diz que foi criado igual, nós somos criados iguais, mas evoluímos de forma diferente. Todos nós evoluímos de forma diferente. Somos indivíduos, mas vivemos em sociedade. Espera aí, Camila. Diga. Eu sei que aqui vocês são contra, mas eu só vou deixar registrado a minha... Nós somos contra? Porque aqui o sentido familiar... Desculpa, nós somos contra. Nós somos contra o quê? Vou te dizer que aqui o sentido de grupo familiar é tio, primo. Eu não. Para mim, meu grupo familiar é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Aí tem um tio lá, doido, não sei o quê. Esses daí eu só mando parabéns, eu estou evitando até ir para os aniversários. Rezo, você é minha amiga, é diferente, que eu acho mais importante nossos amigos do que esses familiares, assim, porque toda família tem um familiar meio doido, assim. Tem? E aí eu lutei muito, eu me desgastei, entendeu? Tipo então, assim, na pandemia eu ficava, isso aí é fake, deu um Google, não sei o quê, mas depois eu falei... Ô, Marie, pode jogar pedra aqui agora? Então, a questão é, quando o doido da família é você? Quando o doido da família é você?
Entende? Porque tem muitos doidos da família nas nossas famílias, mas eles também consideram, às vezes, a gente o doido da família. Né? Então, assim, não somos contra nada, Camila, nada. A sua família pode ser exatamente a sua família. O grupo fechado, pode. E aí eu te convido a vir mais vezes, ouvir nas reuniões de sábado à tarde, para poder falarmos sobre família. Falamos muito sobre os tipos de família existentes durante esse ano. Não é questão só de rezar por eles, né? É assim, para a gente poder entender esses grupos familiares, né? Que é o grupo, sim, o grupo, quando a família originária é pai, mãe e filhos, só. Pai, mãe e filhos. Essa é a família originária, ok? Agora, se você pensar numa família universal, se você pensar numa família espiritual, né? Tem pessoas que a gente reencontra na vida que fala assim, cara, é meu irmão, velho. É meu irmão. Entende? Você tem um amor, você tem uma coisa com a pessoa que você fala assim, cara, é muito meu irmão. Aí meu brother, é meu chapa, a gente tá junto e, sabe, e não necessariamente, geralmente a gente fala que você reencarnou junto com aquela pessoa, você reencontrou a pessoa, existe muito isso, que você teve com a pessoa, mas pode ser que vocês tiveram uma afinidade só nessa vida, e nessa vida vocês tiveram essa amizade que, sabe, é gostosa. Eu comecei a fazer parte de um grupo aqui no Harmonia que a gente é muito irmão, a gente é muito unido, é muito bacana, a gente vem, encontra sexta-feira, discute, faz fofoca. Fofoca é o que a gente mais faz, é uma delícia. Não é assim que a gente evolui, que a gente estava falando? Então, e aí, sabe, assim, você fica muito amigo, outras são mais amigas, outras são menos, eu tenho pessoas fora daqui que são muito amigas, muito, e amigas, assim, que às vezes você fica um ano sem falar. Você fica um ano sem falar, mas a hora que você reencontra é uma felicidade assim gigantesca. E também a família faz parte. Dentro do nome, né, a nossa ideia é evoluirmos para termos isso com qualquer pessoa. Ou não? Como é que é? O osso também. Sentido, você tem as relações que você tem mais afinidade, mas tem aquelas relações, as pessoas que fazem parte do seu ciclo social, do seu meio ou de sua família, que você também tem que dar uma atenção. Não necessariamente você tem afinidade com elas, mas que você precisa dar atenção, né, para poder estar evoluindo, até você evoluir com isso. Você viver também somente com as pessoas que fossem agradáveis a gente também não evoluiria, né? Então, as pessoas também que a gente não tem tantas afinidades, as desavenças, fazem parte também. Elas fazem parte também, mas também, olha, vejam isso. Isso também é uma escolha. Isso também está no seu livre-arbítrio. Por que eu tenho que ficar pensando bem? Por que é que eu tenho que aturar aquele parente chato que discorda de tudo de você, que é contra as suas opiniões, contra a sua forma de viver, contra isso, contra aquilo, só porque é da família? Qual que é o limite? Qual que é o limite? Estamos falando de liberdade, estamos falando de limite. Qual a liberdade que está dando a ele de invadir sua vida? Entende? Qual o limite que você dá da pessoa entrar na sua vida e falar assim, olha, a hora que você fala assim, ó, daqui em diante, daqui você não mexe. É uma liberdade que você pode ter, porque você não tem obrigação porque a pessoa é sua família. Às vezes a gente tem, infelizmente acontece, a gente vê sociedades onde você tem pessoas que são assim, entre filhos e pais e filhos. Né? Mas pensando em tudo, qual que é o limite que você dá ao outro? Fala assim, opa, aqui não, aqui parou. Sabe, a hora que você toma consciência e responsabilidade por isso também. Fala assim, não quero mais essa pessoa na minha vida, por quê? Vários motivos. E pronto, eu acredito sou eu, Paulo, falando. É uma decisão que a gente toma assim, olha, não quero andar com fulano de tal. Eu tomei algumas decisões assim na minha vida, em questões de parceria de negócios, por exemplo. Tem pessoas que eram parceiros de negócio que não falavam a mesma linguagem que eu. Assim, olha, cara, não vai mais. Acabamos, foi ótima a sociedade, daqui para frente você vai sozinho para o seu lado, eu vou para o meu.
Por quê? Porque eu acredito que nós temos que evoluir como sociedade. Eu não tenho que ficar, eu acredito nisso. Eu não tenho que ficar explorando a mão de obra. Todos têm que crescer. E se você, ok? Peraí. Exatamente é nisso. Pensando dessa forma, você evolui. Quando você sabe o que quer, quando você escolhe o meio, né? E as pessoas que você convive diz, não, eu não pertenço mais a esse grupo. Né? Exato. Então, assim, aí eu vou entendendo por que determinadas pessoas se afastam de mim. Né? Será que o problema é comigo? Entendeu? E não. São pessoas que não têm afinidade e aí acabam atrapalhando. E você, como você, quando muda, né? Então você acaba modificando também as pessoas, né, que estão ao seu redor. E aí vem pessoas novas, ciclos novos, entendeu? E aí você acaba evoluindo. Então, quando eu falei das pessoas difíceis que ajudam nesse processo, é nesse sentido, não só na família, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio, né? E o entendimento de que eu posso escolher o companheiro que eu estou, os amigos que eu tenho, né? Eu falo que a única coisa que a gente não escolhe é pai, mãe e filho. O resto de tudo a gente escolhe. Mas, assim, a gente não... Pensando no ambiente de trabalho, em que a gente ali é meio que obrigado a ter chefias, né, difíceis, colegas difíceis. Então, assim, eu amadureço na medida de que eu entendo que eu não posso sair daquele cenário, mas que eu tenho um olhar diferente. Eu enxergo de outra forma e aquilo que vem do outro, que às vezes é negativo a mim, não me pertence. E aí eu me bloqueio e aí contribui para a minha evolução também. Sim, mas também são opções. O chefe chato que você atura também é uma opção, porque você pode mudar, né? Mas aí cabe a gente parar e pensar assim, será que é o chefe chato ou será que sou eu? Eu tive uma namorada que ela mudou, ela vivia reclamando do chefe o tempo inteiro. Ela mudou de chefe uns 5 vezes. Cada vez que ela mudava de chefe, o chefe, dentro do mesmo grupo de trabalho, cada vez que mudava de chefe, era uma festa num dia e uma decepção no outro. E aí o cara cada vez era pior, e pior, e pior, e pior, e pior. Até que eu virei para ela e falei assim, mas peraí, será que o problema está neles? Todos os seus chefes são chatos? Será que o problema está neles? Porque a hora que você começa a atribuir o problema que você tem na sua vida ao seu chefe, e é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro, a gente precisa rever isso. Entende? Vamos lá. Percepção da importância de se modificar as condições sociais adversas no que diz respeito à saúde, educação, habitação do indivíduo e sociedade, que é o que a gente está falando sobre equidade. Né? E saúde, e aí a gente não entrou muito nesse tema, mas educação e habitação do indivíduo também. Por que a gente tem que morarmos todos? Eu tinha colocado ali um monte de casinha igual, né? Todos têm as mesmas necessidades? Não. Oi? Se vale a desobediência civil, vale. Vale? Claro que vale. Mas não estou falando para você, não estou falando para ir contra a lei. Não é isso. A desobediência civil de repente, tem alguma coisa... Quem faz as leis? Os homens. E muitas vezes por interesses próprios. Então, cabe a gente questionar. Essa é a questão. É a gente questionar isso e cobrar daquelas pessoas que a gente elegeu que façam aquilo que eles falaram em campanha, né? Entender a importância de se agir com liberdade, assumindo as consequências dos atos praticados. Isso a gente falou a noite toda. Isso a gente falou a noite toda, né, dona Iracema? Com certeza? Espera aí, Camila, microfone. Eu sei que aqui é uma nova roupagem de não falar de castigo, culpa, parará, mas no livro ele usa provações, expiações. Sim. E é como se fosse assim, não é que é um castigo, mas óbvio que, como tudo na vida, a gente está aqui para evoluir. Mas se tomamos decisões, entre aspas, erradas, porque não tem certo ou errado, eu acho, obviamente, aquele negócio que você falou, se você tomar um rumo aqui, você vai ter essa consequência e tal.
e você vai sofrer não é pena, entenda, é tudo assim, é porque é mais fácil falar a palavra pena e expiações, porque, tipo assim, não pode matar. Não é mais fácil, só é a palavra que você está acostumada. Então eu boto um sinônimo aí. Eu não tenho ainda porque eu sou de uma formação católica, querendo ou não, eu fico... Eu também sou de uma formação católica. Então eu ainda não consigo liberar isso, entendeu? Tipo assim, acontece alguma coisa, eu falo, pô, Deus está... Então... Assim, aprender, Deus está me jogando isso aí. Mas eu sei que não é, mas sem querer eu penso assim. Então, eu sei que vocês estão pensando para a gente não pensar assim, mas é difícil não pensar quando você faz algo errado e você tem a consequência daquilo. Isso, a consequência não é uma pena, mas, de certa forma, faz você regredir. Entenda, não é nesse sentido. Você faz coisas que vão te fazer sofrer um certo castigo? Faz, claro. Não é isso. Não é esse o ponto. Mas é porque não é um castigo imposto por ninguém. Entende? Na verdade, é você com você mesmo. No fundo é você com você. É você tomou uma decisão e você vai e você está passando por aquele processo porque você tomou uma decisão. Pronto. Esse é o ponto. Não é porque tem alguém lá te olhando para te castigar. Não é que a outra roupagem que você vê aqui, inclusive assim, o muito legal daqui é que esse livro de Adenauer é de 2005, Marie. 2005, tem 20 anos e ele mudou muito o pensamento dele. Bastante. Então, assim, vocês vão ver nos novos ciclos outras abordagens, e esse aqui é o legal, é porque tem várias abordagens, várias. E a ideia é a gente crescendo o pensamento, né? Até eu conseguir chegar lá no ciclo 9 e falar assim, poxa, eu consigo fazer um planejamento encarnatório, ou talvez não. Tem gente que não consegue e fala assim, cara, eu não alcancei isso, e está tudo bem. E tem gente que chega no 10 e vem cá e volta para o 1 e fala assim, cara, eu tenho que fazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque eu fiz isso aqui corrido. Eu não dei o tempo necessário, eu não estudei o suficiente, eu não aprendi direito. Eu fiz para poder... Eu vim aqui como se fosse uma missa. E está tudo bem também, não tem problema. Pode vingar como se fosse uma missa, se é isso que te faz bem. Só que a ideia da casa é fazer você parar, pensar e falar assim, poxa, o que cabe para mim? Como eu vou querer minha vida? Até chegar no ciclo 10 e falar assim, poxa, sou um espírito autodeterminado, sou espírito. Né? O ciclo 10 não tem uma pergunta, tem uma afirmação, sou espírito, e eu autodetermino minha vida. E aí? Será que eu chego lá com este pensamento? Eu vou conseguir amadurecer durante os ciclos todos para poder chegar lá? E é o que eu falo muito. Duvidem de todos os facilitadores, inclusive este que vos fala, duvidem de tudo que eu fale. Busquem o que eu falei, corram atrás, pegam a referência que vai estar aqui no final, peguem outras referências e busquem esse pensamento. Olha, eu trouxe sobre liberdade, eu trouxe vários pensamentos filosóficos que contradizem o que eu estou falando. E isso é que é legal, de você formar o seu pensamento. Não é o pensamento de Adenauer, não é o pensamento de Paulo, não é o pensamento de Kardec, é qual que é o meu pensamento sobre este assunto que nós estamos falando. Sobre liberdade, sobre igualdade, sobre sociedade, sobre as outras coisas que a gente falou aqui, os termos que vieram transversalizando, quase não sai, que foi família, que foi sobre identidade de gênero, que foi sobre sexualidade. O que eu penso sobre isso? O quanto eu tenho que aprender sobre isso ainda? Né? Todos nós temos. Outro dia eu estava com uma pessoa, colega meu daqui, que tem o mesmo nível de conhecimento que eu, e a gente discutindo sobre drag queen, que falou que drag queen era tudo travesti. Então, assim, cara, você perdeu a noção. Drag queen é uma posição social, o cara pode ser homossexual ou heterossexual. E, entende? Porque não é porque ele está vestido de mulher que ele é um travesti, é um trans. Então, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir nosso pensamento em cada uma dessas coisas. E o meu convite para vocês é, para a gente finalizar, perceber que as ações de Cristo revelam seu alto grau de liberdade e responsabilidade. Portanto, usem o exemplo de questionar as coisas como Cristo questionava.
e traga isso para você, para a sua vida. E fala assim, qual que é o meu pensamento de acordo com tudo isso que eu estudei? Esse é o ponto. É não aceitar nada como verdade, inclusive o que eu estou falando. Questionem tudo. E fala assim, qual que é a minha verdade depois de estudar tudo isso? Porque uma das coisas maravilhosas do Espiritismo é isso. É você questionar e você poder falar assim, olha, Kardec dizia, se o que eu falei quer dizer uma coisa e a ciência mostra outra, fique com a ciência. Não é isso que Kardec falava? Está no Livro dos Espíritos isso. Ele fala assim, qualquer coisa que eu tenha falado, que a ciência prove o contrário, fique com a ciência. Isso é evolução, isso é você saber que o pensamento muda de acordo com o tempo. Estamos numa nova sociedade, em novos pensamentos, e tudo muda. Saber interpretar a Bíblia com novos pensamentos, com pensamentos modernos sobre as coisas que aconteciam. É pensar assim, olha, há 2000 anos atrás, a sociedade funcionava dessa forma. Quando o Livro dos Espíritos foi escrito, a sociedade era dessa forma. Culturalmente, o que estava acontecendo? Qual era o movimento na França naquela época? E hoje? Qual que é o pensamento hoje? Aqui, nosso. Esse é o ponto. Dúvidas? Vamos bem? Então, pergunta dúvidas, todas as dúvidas. É perfeito, porque sair com mais dúvidas do que com certezas significa que a gente atingiu o nosso objetivo da aula. É filosofia com psicologia, espiritismo e todas as... Hein? Ciclo 4, ciclo 9, ciclo 10. 5. Paulo, eu queria só dar minha opinião em relação a essa questão de punição que a Camila falou. Eu não acredito em punição, mas eu acredito muito, assim, fielmente na lei da vibração. Nós somos espíritos, né? Mas também somos matéria. E matéria contém energia. Então, eu acho que... Peraí. Repete, por favor. Nós somos espírito, mas também somos matéria. Nós também estamos em matéria. Ok. E a matéria contém energia. Ok. Certo? E a energia, ela vibra, ela tem uma frequência. Matéria contém energia ou matéria é energia? Exatamente, matéria é energia. Muito Pronto, obrigada. foi. E nós vibramos, né? E Sim. nós temos frequência. Sim. Então, quando a Camila falou assim, eu faço alguma coisa de ruim, e aí eu acho que pode ser que Deus venha me punir, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que, por exemplo, quando nós tomamos uma decisão ruim, relativamente ruim, ou fazemos uma coisa errada, ou fazemos um mal para alguém, eu acho que a nossa frequência, ela baixa ao ponto da gente atrair também situações ruins para a nossa vida, porque nós estamos na mesma frequência de coisas ruins. Uma pessoa pela manhã, que já acorda mal-humorado, estressado, enfim, dificilmente o dia vai se desenvolver de uma forma legal. Né? Mas uma pessoa, eu estava conversando isso com o meu marido hoje, antes de sair de casa, uma pessoa que acorda de manhã, dá bom dia para os vizinhos, e tem um pensamento diferente, provavelmente o dia daquela pessoa vai ser muito melhor. Porque tudo eu acredito também que é a lei da nossa vibração. Toda a criação começa com pensamento, né? E se desenvolve para uma ação. É um pouco do que eu penso. Ok, muito bom. Muito bom. Eu acredito sim. Engasguei feio aqui, perdão. Somos vibração, sim. Toda matéria vibra, a gente vibra, tudo no universo vibra, tudo. E a gente só conhece no universo 4% do que existe do universo. O resto é matéria escura e energia escura que a gente não faz nem ideia do que seja. Então, dentro daquilo que a gente conhece hoje, tudo no universo vibra. Isso eu acredito que isso é uma lei geral que não irá alterar, mesmo que a gente conheça novas coisas que existem no universo. Mas é isso aí. Gratidão a vocês, gente. Espero ver vocês, eu acho que eu não tenho mais aula para dar no ciclo 1, não. Espero ver vocês no ciclo 2, todos vocês, com aulas lá super interessantes. Eu sou apaixonado pelas aulas que eu dou lá. Diga lá, Reginaldo. Aproveitando fazer um comentário aqui que a colega falou isso aí, e isso é bem óbvio. Já aconteceu, esse mês aconteceu um dia, você começa a ter pensamentos assim, você está em contato com uma pessoa que baixa a sua vibração um pouco, e você... Aí acontece outra coisa, aí no final do dia você fica assim,
se você entrar naquela sintonia, baixa completamente. O ideal é que a sua briga é com você mesmo, como você falou. Você entender isso e mudar completamente. E é incrível que no dia seguinte você já acorda de outra forma. Uma oração ajuda. Então, só para a gente poder fechar aqui, eu vou indicar para vocês um filme muito legal que chama Questão de Tempo. Não sei se vocês já assistiram. Que é um cara que ele consegue modificar o próprio dia. E ele consegue modificar coisas do passado dele, e ele mostra exatamente isso que você falou, que é a questão vibracional, que ele fala assim, olha, tem dia, ele começa, dando spoiler, né, mas ele passa o dia dele inteiro, a hora que ele aprende a lidar com essa habilidade de voltar no tempo e mudar o dia dele, ele passa o dia dele, passa várias coisas, passa vários problemas, várias coisas que acontecem com o chefe, mala, com um monte de coisa. Chega no final do dia, ele volta para o início e passa todo dia de novo se divertindo. E chega em casa, ele está com outra vibração. Por que é que a gente não faz isso? Por que eu deixo a vibração, vamos chamar de negativa, né? Mas por que eu deixo a vibração do outro, que não é uma vibração legal, interferir na minha vibração? Esse é o ponto. Então, eu também espero. Se você aprender, você me ensina. Se você aprender, você me ensina, porque estamos todos querendo aprender isso. Ok, gente? Obrigado, vejo vocês nos corredores da ULI e nos próximos ciclos, que eu espero facilitar a aula para vocês também. Obrigado.